Eu sinceramente não entendo os fãs de Jujutsu Kaisen e a sua relação com o Rei das Maldições e Homem Sukuna. Apesar de que não faz a menor diferença pra mim. 7, 8, 9, já deve estar na hora. Nossa, como eu estou tremendo, o Rei das Maldições, o Sukuna, ele vai acabar comigo com Furga. Mas agora é hora de abrir minha opinião e canal para vocês verem o que eu estou aqui para dizer. Mas agora chega de enrolação e vamos iniciar o vídeo. Editor, puxa a vinheta do canal. Fala aí galera, eu sou o Stark e é um prazer em vê-los vocês de novo. É o seguinte, e antes de me taxarem de fanboy do Gojo ou coisa assim, vou logo avisar que não tenho favoritos entre nenhum dos dois feiticeiros fortes. Sobre o dedo. A gente precisa selar esse dedo antes que eles cheguem. E se eu comer? Isso aí não é comida. Não haja preocupações, fãs do Sukuna, porque aqui esse vídeo não irá fazer um ataque ao seu personagem favorito. Eu posso até fazer, porque nunca se sabe, não é mesmo? É Sukuna, né? E o engraçado é que o Sukuna, do mesmo jeito que foi adorado como o Gojo, ele também virou motivo de chacota depois que ele foi derrotado. E isso aqui já virou até uma piada dentro da própria fã de Jujutsu Kaisen. Ah, não fala mal do meu Sukuna, ele vai usar o Kabutoki, o corte que parte o mundo em você. Engraçado é que quem fala isso é tudo fanboy do Sukuna e fica achando que é o cara invencível. Aqui não é ataque ao Sukuna, mas vou explicar por que ele em si tá no papel errado como vilão principal por causa da motivação dele, que é o próximo tópico. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que mais me preocupa quando o assunto é o Sukuna é a motivação lixo que esse cara tem. Como por exemplo, eu vou sair por aí matando todos os feiticeiros e quem é mais forte porque é diversão. Eu até entendo o Sukuna de ser mal porque quer, mas simplesmente o Mahito já é um exemplo de personagem muito vagabundante, porque ele em si exige por causa da energia negativa das pessoas, como raiva, medo, etc, né? O Mahito simplesmente mata o Junpei, depois mata a Nanami, depois faz o Itadori pensar que a Nobara morreu. Olha, o Mahito simplesmente é um personagem que dá na cara dura que ele serviu como uma espécie de alavanca pro trauma do Itadori, para ele ter motivos para ver como é o mundo de Jujutsu Kaisen. É só eu ou mais alguém pensou que o Sukuna desde o início estava entregando a ideia de que ele simplesmente ia matar o Gojo e não ia agregar em nada na história? Depois dele passar pro corpo do Eigon Fushiguro e usar o Mahoraga como ferramenta, parece que ele acabou nada mais e nada menos do que apenas tendo que enfrentar todo mundo no estilo Madara. Aliás, inteligentinho, pra você que não sabe, o Mahoraga não é um personagem, ele é só uma ferramenta. Não é dizendo que o Sukuna é um personagem ruim, ele é bom, mas pelo que eu mesmo escrevi, simplesmente ele só tá no papel errado. Mas falando sério, o Sukuna ele é um personagem que tinha um bom potencial. O porém é que ele simplesmente teve seu potencial jogado pro lixo, não é GG Akutami. Como o GG Akutami também não tinha nada de importante pra fazer, ele fez o Sukuna ficar roubado com um monte de poder tirado da Era Heian. E eu não tô brincando, o Sukuna tinha o Fuga, o Kabutoki, aquele cetro da Era Heian que ele, incrível que parece que ele não pegou, e tem o corte que parte o mundo. Daqui a pouco é os 4 elementos, a manobra do infinito, o One for All, e o próximo Kokusen que ele vai fazer vai levá-los de volta para a Era Heian. Todos, eu repito, todos os feiticeiros acabaram fazendo o L quando ele foi usar a forma completa. O potencial do Sukuna foi totalmente jogado por água abaixo desde que ele acabou derrotando o Gojo, só mostrando habilidades com ganha-pão maior do que o outro. Mas nem tudo é só as habilidades do Sukuna, ele também foi mostrado como um ser que parecia ser temido para todos os feiticeiros de Jutsu, também belo falado e por alguns mostrados no meio da obra, como se ele fosse uma força da natureza que fosse ameaçar tudo e todos, principalmente até os seres humanos mais normais que existem. Só que tudo isso vai pra casa do caramba quando a gente vê o Kenjaku.
Para vocês entenderem, todo o plano que o Kenjaku orquestrou foi tudo parte da obra para que a gente pôde ver o desenvolvimento do personagem. Até porque todas as mortes ocasionais e todos os acontecimentos, incluindo a liberação do Sukuna, foi por causa do Kenjaku. O Kenjaku tinha um plano enorme para poder realizar até conseguir a união da humanidade. E ele poder fazer aquela maldição sinistra para poder ameaçar todo mundo e o mundo. E como sempre, o Yuta ataca o Kenjaku pelas costas e acaba tirando a cabeça dele. Muita inovação, GG Akutami. Nem parece que isso aqui foi um roteiro tirado do rego só para poder fazer o Sukuna ficar vivo. Pelo menos ele acabou admitindo que não fez a obra de Jujutsu Kaisen por preguiça. O cara foi honesto, mas preguiça é um pouco demais. Às vezes eu penso naquela notícia que o Kishimoto mostrou para o GG, que ele estava feliz por ver ele terminar a obra. Agora eu fico pensando sobre o que ele disse, se é tipo, nossa GG, você acabou finalizando a obra de Jujutsu Kaisen. Ou, nossa GG, você ainda bem que finalizou essa obra, tava me envergonhando. E eu não gostar do Sukuna não é um motivo ruim, até porque o vilão em si é o que mais pode ajudar a obra, além do protagonista, o world building e dentre outras informações, como por exemplo os pares românticos dos personagens. Pra você entender, o vilão sendo parte da história é o plot armor dela. Mas você não sabe o que é arquétipo de um plot armor, é basicamente a forma de como vamos interpretar essa história de acordo com que o vilão mais principalizado pode envolver essa história. Exemplo disso é o Madara, boa parte da história é ocorrida por causa dele. No caso eu falo de Naruto, tá bom? É até hilário falar do Sukuna ser considerado plot armor da história quando a gente vê o Kenjaku sendo introduzido em alguns episódios seguintes. O Kenjaku mostrou muita participação. Mas o que eu acho engraçado é como o Sukuna tem habilidades relacionadas a querer ser um cozinheiro. Tipo, você se reparar, as habilidades do Sukuna como cortes são muito a ver para cortar as pessoas, e ele ainda tem o Fulgar, também conhecido como fornalha, e aí pode usar isso para cozinhar a carne. Pra você que não tá informado, o Sukuna meio que na Era Rei comia gente, ou seja, ele basicamente era um canibal que era um feiticeiro Jujutsu. O complexo do Sukuna é de ele ser muito misterioso e a gente não saber de nada dele ainda, mas tem muita coisa que pode fazê-lo ser um vilão muito intrigante, como as suas habilidades, seu jeito de se balevolete, destruir as coisas por conta própria, muita coisa. Só que o real problema é que, como otakus de plantão que existem por aí, é óbvio que eles não vão ficar satisfeitos com um vilão meia boca, que é ralo e muito sem aprofundamento, como o Sukuna. Agora que eu reparei que eu tô usando muita palavra Sukuna no meio do vídeo, ao invés de usar apelidos como Napunda ou até Segunda. Apesar do Sukuna querer dizer matar o Gojo e ser o rei das maldições, embora tudo isso, era mais provável que ele fosse o penúltimo vilão do que o último vilão. Eu até poderia passar o pano, mas infelizmente depois a gente vê que o Kenjaku acabou meio que sendo principalizado por fazer até o nascimento do Yu ditador e fingindo ser a mãe dele, virou tudo pra casa do caramba, só por ter encontrado a reencarnação da alma do Sukuna. Não só bastava o ditador, mas tem que fazer mais 8 filhos no lugar também. Às vezes as coisas tendem a ser meio horríveis no dia a dia só porque tem pessoas horríveis que ficam reclamando de tudo e não tem uma tese, fato ou uma opinião concreta para poder descrever o porquê a gente tem que escutá-los. Como eu que estou fazendo aqui nesse meu canal do Start Responde. Uma das últimas coisas que eu gostaria de dizer também é que o efeito TikTok que ocorre nos animes / mangá é algo que sinistramente afeta todo mundo e todos os tipos de anime / mangá. O mais irônico é que tudo isso ainda é afetado por crianças que tiveram um telefone cedo, adolescentes que são completamente mimados e muitos outros fatos, como por exemplo, pessoas que são muito arrogantes, que têm uma verdade absoluta e não querem nem escutar alheios. Eu não tô brincando não, vai baixar aquele aplicativo do passarinho azul e você encontra uma pessoa de lá e depois fala que odeia K-pop, que você vai ser surrado e todo apredejado até os confins da terra. Na próxima eu vou fazer um vídeo onde eu vou falar sobre os próprios twitteiros. Aí vocês vão poder saber o lado podre desse pessoal. Uma coisa dessas, quando eu apenas escuto, eu apenas penso: o quê? Já que o vídeo tá acabando, também gostaria de pedir desculpas por não ter feito os vídeos no meio da semana. Tive muitos imprevistos e isso acabou atrasando o conceito. Mas eu garanto que na próxima vez eu vou garantir que eu vou fazer o vídeo mais próximo. Talvez tenha um vídeo depois desse ainda mais próximo que o caramba. Mas enfim, não, esse vídeo inteiro não foi para dizer algo ruim do Sukuna. Mas eu em si tô querendo dizer que o Sukuna teve um bom potencial. Eu acho que se a obra de Jujutsu Kaisen tivesse chegado aos 500 capítulos,
A gente poderia ter visto muita coisa para depois ver como seria o Sukuna e por aí vai. Quem sabe até o passado dele de forma melhor. Isso ajudaria todo mundo não ficar com aquela cara de pessoa encucada e que fica enchendo o saco também. Até mesmo eu em si, embora seja fã do Gojo, eu gosto muito do Sukuna para ver todo o desenvolvimento do personagem e todas as habilidades dele. Isso não é brincadeira, eu tenho o rap dele do Oni-Rap, do Marquinhos, isso também inclui com o Gojo. E os outros também. Então, meritíssimo, eu já interliguei todos os pontos que diz por que o Sukuna não merece ser o vilão principal da obra. Ele tem que ser o penúltimo vilão para depois o Kenjaku entrar em cena e mostrar a união da humanidade e toda a origem para o Itadori, com esse excesso de TDAH aí presente. É TDAH dos fanboys ou por acaso é só vagabundagem mesmo? Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, comentem, se inscrevam e não esqueça de dar o like. Eu te vejo na próxima semana, agradeço e tamo junto. Para,